Hoje nós vamos instalar os engates CADI e fazer um leve envelhecimento na locomotiva V8 da Fratesc. Assista o vídeo até o final que vocês não vão se arrepender. Vamos então dar continuidade à customização da locomotiva V8 da Fratesc, retirando seus engates originais, instalando engates CADI. Como eu vou realizar o envelhecimento também da locomotiva, eu já vou tirar a carcaça aqui, que vai me facilitar. Os engates CADI vão ser instalados no truque guia, então vou retirar também para facilitar esse trabalho. Com ele fora aqui vai ficar muito mais fácil de trabalhar. Agora nós vamos retirar o engate original. Para facilitar aqui, vamos tirar esse rodeiro. Ele tem duas travinhas ali, ó. Aqui, ó. É só puxar aqui e apertar essa travinha. Pronto, saiu. Esse aqui é o engate original. Observe que aqui já tem um furo. Esse furo ele não vem de fábrica, porque aqui eu já instalei anteriormente o engate e ficou o furo aqui. Bom, aqui está o engate CADI, já na sua caixinha. Esse aqui é o 148, ele é similar ao número 5, tem as mesmas dimensões e é um engate de tamanho médio. Então a haste dele é tamanho médio. Para essa locomotiva e para minha maquete, ela serve perfeitamente. Esse engate 148, para mim, ele casa perfeitamente com a inscrição dos truques nos meus raios de curva. Só que aqui nós temos um problema. Ele vai ser colocado aqui, né? Esse espaço aqui ele está menor, só que aqui nós vamos precisar tirar essa primeira grade aqui. Vamos cortar aqui essa primeira grade para ele poder entrar com facilidade, porque ele está maior. Aqui está com 3 milímetros e aqui não tem 3 milímetros, está com 2 milímetros. Vou fazer aqui a marcação e vou cortar essa grade. Agora sim ele vai entrar com facilidade. Vamos colocar inicialmente nessa posição. Observe que ficou bem logo abaixo da caixa original. Agora vamos lá no gabarito e verificar se está na altura. Esse aqui é um gabarito que eu uso. Ele foi feito baseado nas mesmas dimensões do original, um gabarito CADI. Como vocês sabem, eu gosto de ficar fazendo minhas gambiarras, né? Então eu bolei esse aqui. E eu regulo todos os meus engates por esse aqui. Observe aqui, ó. Ele está ali na altura perfeita. Vamos ver aqui agora o truque da V8, como é que ficou. Ficou na medida exata. Então aqui eu não preciso fazer nada. Coloquei simplesmente aqui ele abaixo da caixa original. Cortei a grade, encaixei o parafuso ali. Depois dele no lugar, eu gosto de aplicar uma pequena quantidade de supercola entre a caixa do engate e o corpo aqui do truque, para evitar esse movimento aqui, ó, que o parafuso permite, ó. Por ser um parafuso só, ele acaba rodando aqui. Como é um parafuso preso no plástico, ele acaba rodando. Então eu gosto sempre de aplicar um pouco de cola ali embaixo ali. Aqui no caso, se ele ficar mais baixo, você pode desbastar a superfície aqui para ele subir. E se ele ficar mais alto, você pode fabricar um calço como esse aqui, ó, de estireno, a medida exata da caixinha. Esse aqui no caso é de 1 milímetro. Já fiz para ajustar a instalação de outros engates. E você coloca ali e você vai regulando aqui. Você pode fazer com 1 milímetro, com meio milímetro, 2 milímetros, até você ajustar na altura ideal aqui. Aqui no meu caso aqui casou certinho. Nem sempre eu vou dar essa sorte, tá? Esse aqui, por exemplo, que é o vagão HAT da rede, ele também casou certo ali, não precisou de calço, vamos lá? Mas já tiveram outros casos desse vagão aqui, por exemplo. Aqui é um vagão fechado, né? FRC. Observe ali que ele já precisou colocar um calço aqui a mais aqui para ele dar na altura. Vamos agora recolocar os truques guia. Detalhe que esse parafuso tem que ficar bem frouxo, o truque tem que ficar com um jogo bem grande aqui, porque senão ele dá problema aqui, começa a descarrilar. E vamos fazer um teste agora de engate. Vamos colocar esse monte de rodeiro no trilho.
Tá vendo aqui, ó? No vídeo anterior eu fiz a instalação do decoder e eu preferi colocar as lâmpadas direto aqui no chassi. Tá vendo? Num trabalho desse, a carcaça ia estar agarrada aqui. Ou na pior das hipóteses, ia ter que soltar, né, as tomadas. Pode-se colocar umas tomadas, como o inscrito falou nos comentários do vídeo anterior. Pode colocar umas tomadinhas aqui que ela solta, né? E as lâmpadas ficam dentro aqui da carcaça. Mas se puder fazer desse jeito é bem melhor, né? Não vou colocar a carcaça agora, que a gente vai trabalhar nela daqui a pouco. Quero fazer aqui agora o teste de engate. Vamos ligar a locomotiva. Essa aqui não tem som. Ok, já está aqui no comando aqui já, ó. O endereço dela é 17. Eu não numero minhas locomotivas pelo número. Seria, normalmente o pessoal usa, né, numerar. Como essa aqui ela é 2107. Ela seria ali o endereço 2107. Mas prefiro numerar uma ordem crescente aqui da minha maquete. E facilita até na hora de digitar e eu já sei de cabeça todas elas. Vamos fazer o engate aqui nesse vagão. Esse é um vagão antigo. Bom, eu não tenho certeza se ela tracionou esse vagão na realidade, mas eu não ligo muito nisso não. Então vamos lá. O vagão já está aqui na posição. Vamos aqui ligar a reversão. Velocidade 1. Ok. Para frente. Observe ali que ficou perfeito. Agora vamos iniciar o processo de envelhecimento da nossa locomotiva. Eu escolhi algumas fotos de locomotivas da Rede Ferroviária Federal para verificar onde os desgastes se acentuam mais. Eu não vou representar fielmente a 2107, que é a numeração do nosso modelo. É porque eu não encontrei. Encontrei aqui, ó, a 2111, a 2109 e a 2105. Então a ideia aqui é observar onde as manchas aparecem mais, os locais que elas aparecem mais. Depois do envelhecimento nós vamos aplicar corrimões e buzinas. Inicialmente nós vamos retirar os pantógrafos. Então eles são fixos por um parafuso na parte interna. Vamos retirá-los aqui, que são peças sensíveis e vão acabar atrapalhando aqui nosso trabalho. Pantógrafo retirado. Agora vamos trabalhar aqui na nossa carcaça inicialmente. Então nós vamos utilizar basicamente o que? Giz pastel seco. Então acho que 10 entre 10 ferromodelistas que envelhecem o material, se não utilizam, já utilizaram esse giz pastel seco. Existe o pastoso, mas ele não serve, tem que ser o seco. Tem um outro aqui, com várias tonalidades. E tem aqui o óxido e o preto, que é o que a gente mais usa. Nessa situação aqui, eu vou utilizar mais o óxido mesmo e o preto, que vai representar o barro, né, aquela poeira de barro, e o preto, que é a graxa e a fuligem, né, proveniente do pantógrafo e em contato com a catenária. E outros tons aqui para a gente fazer uma melhoria aí no nosso envelhecimento. Então como é que funciona? Vou fazer com esse aqui que é um mais claro um pouco. A gente pega o estilete aqui e simplesmente raspa, fazendo um pó bem fininho. A gente vai utilizar esse pó, aplicar com o quê? Pode ser com pincel, pode ser com um pedacinho de esponja. Aqui ele já deu um tom um pouquinho mais claro. Utilizar esse aqui mais escuro um pouco. Esse marrom mais escuro é interessante para os truques, para os rodeiros, né? Dá aquele tom de ferrugem mais escura. Esse conjunto ainda tem outros interessantes para fazer outro tipo de envelhecimento, simulando uma ferrugem mais grossa, alguma coisa assim. No caso aqui eu só vou fazer a simulação de uma sujeira mesmo. Aqui eu estou raspando um pouco do giz pastel branco para representar algumas partes desbotadas da pintura. E também vou misturar eles entre si para criar outras tonalidades.
Vamos iniciar então o envelhecimento utilizando o giz pastel preto no teto da locomotiva. Então eu vou representar essa fuligem aqui e o contato do pantógrafo com as catenárias produzem, né, aqui no teto da locomotiva. Quando você olha de cima da passarela, você observa que o teto das locomotivas elétricas ou dos trens de passageiro é bem sujo, né, o teto. Chega a passar aqui para a brisa aqui, suja tudo aqui, ó. Parte de cima do farol, fica tudo bem sujo. Essa questão do envelhecimento é um assunto polêmico, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Os que gostam, às vezes, fazem um leve envelhecimento, outros carregam mais. O fato é o seguinte, minha opinião é que, pelo menos, essa parte do preto, ele tem que ser passado, porque evidencia os detalhes do modelo. Observem aqui que ele vai realça os ribites, as soldas. Então, aqui todas essas reentranças aqui, é interessante a gente passar o giz pastel aqui. Ou no caso do aerógrafo, fazer aquele wash, né? Eu já experimentei também, fica muito bom. Mas o giz pastel, ele é mais simples de se trabalhar, né? Você vai na papelaria, você compra ele individualmente, ou compra o conjuntinho, como eu mostrei, e você trabalha com ele. Aqui a gente pode trabalhar nesse sentido, de forma que fique esse efeito aqui, né, que tá. Então aqui, ó, observe que realça, né, as reentranças, os detalhes, ó. Esse lado aqui eu não fiz ainda, ó. A diferença. Então é importante essa colocação aí do preto. Vamos prosseguir, fazer o outro lado. É um trabalho de paciência. Não precisa ser muito uniforme, pode carregar mais num ponto, menos no outro. O importante é passar em tudo, não ficar nenhum detalhe despercebido. Esse giz pastel, se quiser também, não ficou bom, pode lavar ele, isso aqui sai. Não sai com muita facilidade, mas sai. Tanto é que esse excesso aqui a gente pode passar um pano úmido para tirar. E do lado de cá, ó, já passei um pano úmido aqui para tirar o excesso. Vai ficar uma coisa bem suave, né? Como eu disse, vou fazer um leve envelhecimento. É importante aqui na parte do final aqui, já na lateral, fazer umas manchas, como se estivesse escorrendo, né? Na verdade é um trabalho artístico, né? Quem tem mais habilidade de arte vai fazer bem feito. Quem não tem, não vai ficar perfeito, mas fica bom. No geral fica bom. O sentido aqui do pincel, na hora de limpar, é importante para dar esse efeito aqui, ó. Ó, os escorridos. Aqui na foto a gente observa que todas elas têm um escorrido aqui no final da janela da cabine, muito pronunciado. Resultado aqui dessa proteção aqui, né, dessa calha que tem em cima da janela da cabine. Ela escorre um preto, a fuligem que vem do teto. Ela passa pelas listas amarelas, que atrás também, ó, todas elas têm, umas mais, outras menos. Aqui, ó, tá bem sutil. Ó, essa aqui como é que tá vendo? Agora observe que todas elas, as venezianas, são pretas. Então nós temos que carregar aqui o pó bem aqui nessa parte da veneziana. Olha, ó. As venezianas são pretas. Aqui em cima do farol também, ó, a gente observa que está bem preto. E aqui em cima do para-brisa aqui, é escuro também, chega a marcar ali a parte do para-brisa. Aqui nós temos que prestar atenção, porque ao utilizar o pó, ele tem uma tendência de escurecer as partes maiores. Então a gente tem que dar atenção realmente aos detalhes, os cantinhos, senão fica uma coisa feia. Tipo aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui tá preto e ali tá avermelhado ali, ó, tá limpo. É o contrário, eu quero ali preto, ó. Eu venho com o pincel aqui mais limpo, ó. E tiro o excesso. Então eu tenho que fazer isso em tudo. Essa parte do meio aqui, ela pode ser bem escurecida, que é onde suja mesmo. Ó, pega o pozinho, um pincel de cerdas duras e vai batendo ali ele. Ó. Obviamente, o pó já vai aderir ali no plástico com facilidade. Que é o local da buzina. Depois que eu fizer todo esse trabalho, aí eu vou instalar as buzinas. Aqui o que eu falei, ó, tá vendo? E limpar no sentido do vento aqui, ó. Aqui pode ser feito aqui, ó, um riscado, que é o que o vento vai fazer quando a fuligem cair aqui em cima.
Olha que interessante. Esse giz pastel é para uso artístico, né? Para pintura. Então, né? Eu não sou artista. Vamos representar aqui um desgaste. Utilizar aqui um pincel mais fininho, fazer os risquinhos aqui. Ó. Ele vem com o pai dele aqui para limpar aqui a sujeira que o filho fez. Aproveitar e fazer aqui a mancha aqui em cima no nariz. Eu tenho cuidado de não carregar muito, porque eu acho que ela muito carregada, ela fica feia. Na minha opinião, quando você carrega muito o envelhecimento, é assim, depende do momento, né? Depende da ferrovia que você está modelando. Material rodante, em geral, ele sofre pouca manutenção, né? E ele é muito utilizado, principalmente os trens de minério. Então, eles desgastam muito. Aqui, ó, depois com o pincel, esse pincel maior aqui, ó, ele vai fazendo um efeito esfumaçado. É bem interessante esse trabalho com o giz pastel. Ele aceita, digamos assim, várias intensidades, né? Pode representar um preto bem suave, como pode carregar só trocando o pincel e a pressão que você faz em cima. Recomendo muito. Quem está iniciando e comprou aí suas primeiras locomotivas, vai na papelaria, compra o giz pastel, raspa, experimenta. Não deu certo? Vem aqui, tira a carcaça, bota debaixo da torneira, passa uma esponjazinha de leve, isso aí sai. Claro que não vai ficar exatamente como estava, né? Mas do jeito que ela vem de fábrica, também fica muito feia, porque fica aquela tinta, aquela coisa meio brilhosa, então o negócio é meio estranho. O meu material, a maioria eu não fiz ainda, mas não por opção, foi falta de tempo mesmo. Começo a fazer os vídeos e acabo deixando de lado a questão do envelhecimento aí. Mas eu pretendo fazer em todo o meu material, pelo menos esse pó preto para realçar mais os detalhes. É muito interessante. Eu tenho a tendência de fazer tudo uniforme, eu brigo comigo mesmo com isso. Eu começo a fazer uma faixa aqui, ó, e quando eu vejo está tudo na mesma distância. Na realidade não é assim, né? Às vezes fica uma perto da outra, aí tem um espaço, tem umas mais grossas, mais finas. Aqui a gente vai passando o pincel fininho. Aqui uns 3 tipos de pincel, 3 tamanhos de pincel aqui é suficiente. Um pequeno, médio e um maior. Aqui, esse aqui para limpar, o médio aqui, onde eu iniciei aqui os trabalhos. E o fininho a gente vai fazendo esses detalhezinhos aqui. Esse próprio pincel, ele acaba tirando aquele brilho do material. Se você quiser, pode até aproveitar esse pó que ficou aqui. Botei uma folha embaixo e ele vai caindo ali, a gente pode aproveitar ele. Depois eu venho com o cotonete ali e limpo o para-brisa. Aqui, ó, olha o efeito que tá dando aqui, ó, em cima do farol. Aqui, ó, cuidado com esse detalhe aqui, ó. Aqui tá preto e aqui, ó, na quina ali, tá vermelho. É ao contrário, a sujeira ela pega primeiro nas quinas aqui, ó. Olha o efeito que ficou. Olha a diferença. Olha aí. Ok, vamos partir para a lateral agora. Aqui para mim já está suficiente. Existem 3 pessoas que podem nos ajudar muito com essa parte de envelhecimento das locomotivas e dos vagões, que é a nossa mãe, a nossa irmã ou nossa esposa / namorada. Elas têm material de rejuvenescimento, né? E nós precisamos de materiais para envelhecimento, que no final dá no mesmo. A maquiagem. Então, por exemplo, esse pincel aqui, ó, é um pincel de maquiagem, ele é muito fino, ele é muito suave. Então ele é interessante para fazer essa parte esfumaçada aqui, ó. E aqueles produtos, né, para passar no rosto, tem alguns bem interessantes também que dá para usar. O problema é que eles vêm com tipo uma purpurina, né? Então fica meio brilhoso, mas dá para utilizar também. Essa passada aqui com esse pincel dá uma suavidade no trabalho. Vamos agora partir para a lateral. Na lateral, atenção especial são nas venezianas, né, que são pretas. Tem uma fuligem ali também, principalmente as locomotivas a diesel. E as venezianas muito manchadas de fuligem, de fumaça. Aqui, apesar de ser elétrica, mas ela tem também essa característica das venezianas serem bem sujas. Aqui vamos iniciar escurecendo a calha da janela da cabine.
Cuidado quando for limpar, porque o pincel, ele tá limpando ao mesmo tempo que ele tá espalhando. Então, observe aqui que ele já manchou aqui, tá vendo? Esse pó ele vai o tempo todo trabalhando na superfície. Agora eu vou simular o escorrido aqui, que vem do teto e aqui da calha da janela. Aqui é o seguinte, ó, é mais grosso em cima um pouquinho. Esse é um pincel bem fininho, aqui eu já estou usando um pincel mais fino para isso. E vai afinando e diminuindo a quantidade. Até o final ali, ó. Aí vem aqui, dá uma esfumaçada aqui, ó. Fazer um outro que vem do teto aqui também, ó. Pelas fotos parece que aqui no teto tem uma calha, ela termina aqui, ó, e ela joga essa fuligem para baixo. Então eu vou fazer aqui tipo um funil. Agora vamos escurecer as venezianas. As venezianas também escorre uma fuligem aqui para baixo, bem suavezinho. Todos os detalhes têm que ser realçados com preto, como eu já falei. Tipo a tampa ali de alguma coisa. Tá vendo a diferença que dá? Essa aqui desse lado, a outra do outro lado. Aqui, ó, tá quase sumida, tá vendo? A diferença. Por isso que eu digo, esse leve envelhecimento ele é bem interessante. Aí, ó, a carcaça já está parcialmente preparada. Agora nós vamos aplicar o efeito do barro. Para isso eu vou colocar a carcaça no chassi. Agora nós vamos trabalhar aqui nos truques e fazer o efeito do barro aqui na carroceria. Vamos desmontar os truques guia. E os truques de acabamento. Então aqui nós vamos fazer um efeito de ferrugem nos rodeiros dos truques. Para esse trabalho de envelhecimento eu vou utilizar somente o giz pastel. Não vou usar aerógrafo, não vou usar tinta acrílica, nem nada do tipo. É para demonstrar a facilidade que se tem de fazer o envelhecimento do material. Então você que está com medo aí, preocupado de estragar, vamos perder esse medo, galera. Mete a mão na massa, vamos perder esse medo aí. Na pior das hipóteses vai ficar feio, passa um pano molhado, limpa tudo, começa tudo de novo. Observe aqui que é um preto, né? Muito limpinho, né? É um rodeiro muito limpinho. Vamos sujar. Aqui, como é que ele adere bem, ó. Olha aí, como é que já muda a cara. Vamos fazer isso em todos eles. Se você conseguir um giz pastel branco, esse vermelho óxido e um preto, você não precisa de mais nada, porque você faz várias tonalidades. Depois vem com o pincel mais fino e tira o excesso. Tá aí, ó. E não vamos esquecer também dos rodeiros do truque guia. Os rodeirozinhos aqui é o mesmo rodeiro dos vagões. Aqui para o acabamento dos truques, o vermelho óxido mais claro um pouco, 2 tons. Vou usar esse aqui, depois esse aqui, ó. Então vou usar esse aqui nas partes mais internas, onde estão ali as molas, parte dos freios ali, as alavancas de freio, né? O cilindro de freio, que a coisa muda de figura. Agora eu vou aplicar o mais claro aqui um pouco. A diferença é bem sutil, mas faz um efeito. Lembra que eu falei lá da carcaça, dos detalhezinhos, as reentrâncias? Então tem que colocar bem nos detalhes aqui, ó. Pode colocar giz pastel a gosto, né? Como se diz na culinária. Essa aqui tem tempo que não vê uma graxa, né? Vê que dá uma tonalidade diferente, ó. Então foi feito o efeito de ferrugem aí nos truques e no acabamento dos truques. Aqui no caso o truque guia, né? Mas ainda falta fazer uma coisa aqui ainda nos truques. É esse efeito ali, ó. Vamos fazer aqui um efeitozinho de barro aqui. É uma coisa bem sutil mesmo. Para quebrar esse amarelo vivo aqui da listra, né? Essa aqui que na chuva, né? Ela pega a lama e a lama fica impregnada ali, ó.
E nessa parte vermelha aqui, ela fica preta. E aqui ainda tem o detalhe do engate, né? O engate ele não é preto. Os engates, invariavelmente, são muito enferrujados. Então vamos enferrujá-los. Esse engate CADI, né, essa superfície metálica dele, o giz não aderiu muito. Mas quando eu for trabalhar com o aerógrafo, eu vou dar uma poeirazinha de cor ferrugem aqui nele. Por hora vai ficar assim, ele está bem sutil. Vamos agora remontar as capas dos truques. Bastante cuidado. Observa se está bem montadinho. Se você tem dúvida aqui, eu recomendo que assista a parte 1 e 2 dessa sequência de vídeos. E lá eu mostro os cuidados, como trabalhar aqui nessa parte aqui do acabamento dos truques. Tem uma sequência de vídeos aí. No vídeo 1 eu tirei ela da caixa, estava na embalagem e eu comecei a trabalhar. Falei das características do protótipo, algumas curiosidades, depois os cuidados. Na sequência eu mostrei a instalação do decoder. Nesse vídeo eu estou fazendo a instalação do engate CADI, mas aqui não acabou ainda. E se você está gostando, não esqueça de dar o like. A hora é essa. E deixa para depois, acaba esquecendo. E se não é inscrito, gostou do conteúdo, se inscreve. Não esqueça de compartilhar nos grupos. Compartilhe com os amigos nos grupos para difundir o nosso hobby. Bom, aqui vocês já viram que ela está bem próxima de uma realidade. Só faltou o que aqui? Aquela parte de barro, quando chove, respinga e fica aquela mancha, né, meia vermelha, amarelado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar suavemente o pincel com o giz pastel. Como eu disse no início, eu estou utilizando somente giz pastel nesse trabalho aqui. Então eu vou passar um giz pastel mais claro, um pouquinho, para simular esse barro aí. Olha a diferença que ficou. Tá vendo aqui a diferença que ficou? Aqui dá para ver bem, ó, como é que muda o visual. Ó, os truques, eu achei que ficou muito carregado aqui, ficou muito ferrugem. Minha opinião, né? Então, o que eu falei para vocês, ó, um pano úmido, tá? Eu posso vir trabalhando aqui, ó, e tirando o excesso. Aí eu achei que assim ficou melhor. Não tá muito carregado. Agora eu vou fazer o isolamento dos vidros para aplicação do verniz. Ela vem originalmente com essas peças aqui para aplicar, ó, com 2 buzinas e 4 corrimãos. Ó, o alicatinho de unha aí, ó. E já pegou o macete, já está com o seu aí trabalhando. Para finalizar o trabalho, eu vou aplicar uma camada de verniz fosco. Bom, uma camada de verniz após 2 horas e meia, já está completamente seco. Aí. Qual é a vantagem do verniz? Ele vai proteger, né? Primeiro que ele não vai ficar sujando sua mão, porque se você não passar o verniz, a tendência do giz pastel é ficar soltando a sua mão, né? E vai manter fiel o trabalho que você fez. Vamos agora recolocar os pantógrafos. Então aí está, missão cumprida, trabalhos foram realizados, engate CADI no local, funcionando, ajustado e o leve envelhecimento que eu prometi. Não significa que o leve envelhecimento fosse um trabalho rápido, né? Mas é um trabalho simples, vocês viram aí que é um trabalho simples de fazer. É só a gente não ter medo de realizar. Tem gente que gosta de não carregar muito, tem gente que gosta mais detonada as máquinas. Aí é do gosto de cada um. O detalhe da frente, truque guia. É isso. Vamos colocar agora lá na maquete, ver ela funcionando. Aí, ó, mal saiu da manutenção, já está trabalhando. Aqui uma RS3 só para comparar, ó, como é que ela tá. Diferença. Aqui ela vai fazer um engate.
Ok. Ok. Engate perfeito. Isso aí, pessoal. Obrigado por prestigiar o canal Essa Vida Dura de Aposentado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!